Hello, pessoal. Ai, tem muito tempo que eu não gravo aqui com vocês, que eu não leio. Ai, estou um pouco cansada, mas ai, Nília, preciso continuar essa leitura. Realmente me faz bem. Continuando aqui a psicologia financeira, página 150. Embora poucos questionem ou tentem explicar por que o mercado está em alta, não é isso que se espera dele? Quase sempre há uma tentativa de explicar por que ele está em baixa. Será que investidores estão inseguros quanto ao crescimento econômico? Será que o Fed ah, estragou tudo de novo? Será que os políticos estão tomando decisões ruins? Será que vem mais algum desastre por aí? Narrativas em torno dos motivos da queda são mais fáceis de serem debatidas, geram mais preocupação e delineiam a história sobre o que você acha que vai acontecer a seguir. Geralmente, mais do mesmo. Ainda que você não tenha ações, esse tipo de coisa chama a sua atenção. Apenas 2,5% dos americanos possuem ações às vésperas da queda da bolsa de mil possuíam, né? Ações às vésperas da queda da quebra da bolsa de 1929, que deflagrou a Grande Depressão. Mas a maioria deles, e quiçá das pessoas do mundo, assistiu com espanto ao colapso do mercado, perguntando-se que impacto aquilo teria sobre seu próprio destino. Isso era válido, quer você fosse advogado, fazendeiro ou mecânico. O historiador Eric Rauschenberg escreveu: essa queda no valor afetou imediatamente apenas alguns americanos, mas outros observavam o mercado tão de perto e o consideravam tanto um índice de seus próprios destinos que subitamente pararam grande parte de sua atividade econômica. Como o economista Joseph Schumpeter escreveu mais tarde, as pessoas acharam que o chão estava cedendo bem debaixo dos seus pés. Existem dois tópicos que afetarão a sua vida, quer você esteja interessado neles ou não: dinheiro e saúde. Se, por um lado, os problemas de saúde tendem a ser individuais, os financeiros são mais sistêmicos. Em um sistema conectado, no qual as decisões de uma pessoa podem afetar todas as outras, é fácil entender por que os riscos financeiros ganham destaque e chamam a atenção de uma forma que poucos outros tópicos conseguem. Outro é que, com frequência, os pessimistas extrapolam as tendências do mercado sem levar em conta a capacidade de adaptação dos mercados. Em 2008, o ambientalista Lester Brown escreveu: em 2030, a China precisará de 98 milhões de barris de petróleo por dia. O mundo produz atualmente 85 milhões de barris por dia e talvez jamais passe muito disso. Lá se vão as reservas mundiais de petróleo. Ele, ah, ele tem razão. Nesse cenário, todo o petróleo do mundo acabaria. Mas não é assim que os mercados funcionam. Existe uma lei de ferro na economia. Circunstâncias extremamente boas e extremamente ruins
quase nunca permanecem assim por muito tempo, porque a oferta e a demanda se adaptam de formas difíceis de prever. Vejamos o que aconteceu com o petróleo logo após a previsão de Brown. Os preços do petróleo dispararam em 2008, à medida que a crescente demanda global, em grande parte vinda da China, se aproximou do potencial de produção. Um barril de petróleo vendido por $20 em 2001 custava $138 em 2008. Esse novo preço significava que perfurar petróleo era como tirar ouro do solo. Os incentivos aos produtores de petróleo mudaram drasticamente. Suprimentos de petróleo de difícil extração que não valiam o investimento com o barril a $20. O preço não cobria os gastos de perfuração, tornaram-se a bonança de uma vida inteira, agora que o barril podia ser vendido a $138. Isso desencadeou uma onda de novas tecnologias de faturamento hidráulico e de perfuração horizontal. A Terra teve aproximadamente a mesma quantidade de reserva de petróleo ao longo de toda a história humana. E sabemos já faz algum tempo onde estão os maiores depósitos. O que muda é a tecnologia à disposição que nos permite extraí-lo do solo de maneira economicamente viável. O historiador de petróleo Daniel Yergin escreveu: 86% das reservas de petróleo nos Estados Unidos não foram estimadas no momento da descoberta, mas em revisões, que ocorrem quando a nossa tecnologia avança. Foi o que aconteceu com o faturamento hidráulico, quando o faturamento hidráulico decolou em 2008. Só nos Estados Unidos, a produção de petróleo passou cerca de 5 milhões de barris por dia em 2008 para 13 milhões em 2019. A produção mundial de petróleo está agora acima dos 100 milhões de barris por dia, cerca de 20% acima do que Brown presumiu como sendo o limite. Para um pessimista que extrapolasse as tendências de petróleo em 2008, é claro que as coisas pareciam ruins. Para um realista que entendia que a necessidade é a mãe de todas as invenções. Really, 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 verdade. Ah, Contudo, era muito menos assustador. Presumir que algo ruim continuará sendo ruim é uma previsão fácil de fazer e é sedutora porque não exige imaginar nenhuma mudança. Mas problemas se corrigem e as pessoas se adaptam. Ameaças incentivam soluções na mesma escala. Esse é um enredo comum da história econômica facilmente esquecido pelos pessimistas que fazem previsões lineares. Um terceiro é que o progresso é lento demais para que seja percebido, enquanto os reveses acontecem rápido demais para serem ignorados. Muitas estratégias ocorrem da noite para o dia, mas milagres são raros. Em 5 de janeiro de 1889, o Detroit Free Press debochou do antigo sonho de que um dia o homem poderia voar como um pássaro. Aviões, escreveu o jornal, parecem algo impossível. O menor peso possível de uma máquina voadora, contando o combustível necessário e o engenheiro, não poderia ser inferior a 150 ou 200 quilos.
mas há um limite de peso baixo, certamente não muito além dos 20 quilos, além do qual é impossível que um animal consiga voar. A natureza atingiu esse limite e, mesmo com o máximo esforço, não conseguiu ultrapassá-lo. 6 meses depois, Orville Wright largou o colégio para ajudar o irmão Wilbur a consertar o galpão nos fundos da casa para construir uma prensa móvel. Foi a primeira invenção conjunta dos irmãos. Não seria a última. Se tivéssemos que fazer uma lista das invenções mais importantes do século XX, o avião estaria pelo menos entre as 5 primeiras, talvez até a primeira. O avião mudou tudo. Deu início a guerras mundiais e encerrou as guerras mundiais. Conectou o mundo, construindo pontes entre cidades e comunidades rurais, entre oceanos e países. Mas a história da missão dos irmãos Wright para construir o primeiro avião tem uma reviravolta fascinante. Quando conseguiram voar, parecia que ninguém havia notado. Parecia que ninguém dava importância. Em seu livro de 1952 sobre a história americana, Frederick Lewis Allen escreveu: vários anos se passaram até que o público entendesse o que os irmãos Wright estavam fazendo. As pessoas estavam tão convencidas de que era impossível voar que a maioria daqueles que os viram voando sobre Dayton, Ohio, em 1905, concluiu que o que tinha visto devia ser algo tipo de truque sem nenhum significado, algo similar ao que a maioria das pessoas faria hoje, diante de uma demonstração de telepatia, por exemplo. Foi somente em maio de 1908, quase 4 anos e meio após o primeiro voo dos irmãos Wright, que repórteres experientes foram enviados para observar o que eles estavam fazendo. Editores experientes deram total crédito aos relatos entusiasmados desses repórteres. E o mundo enfim despertou para o fato de que o ser humano havia tido êxito em voar. Mesmo depois que as pessoas perceberam a maravilha que era o avião, elas o subestimaram por anos. Primeiro, ele foi visto essencialmente como um dispositivo militar. Em seguida, como um brinquedinho de gente rica. Depois, como um meio de transporte para poucas pessoas. O The Washington Post escreveu em 1909: jamais existirão aviões de cargas comerciais. Os fretes continuarão a arrastar seu lento peso pacientemente por terra. O primeiro avião de carga decolou 5 meses depois. Agora compare esse lento despertar, 10 anos, até seguir o otimismo em relação à aviação. Contudo, com a rapidez com que as pessoas prestam atenção aos profetas do pessimismo, como por exemplo os que ditam a falência de uma empresa, ou que preveem uma grande guerra, ou um acidente de avião. Algumas das primeiras menções ao avião dos irmãos Wright vieram em 1908, quando um tenente do exército chamado Thomas Selfridge morreu durante um voo de exibição. O crescimento é impulsionado pela composição, o que sempre demanda tempo. A destruição é impulsionada por pontos únicos de falha que podem acontecer em segundos, e pela perda de confiança que pode acontecer em um instante.
É mais fácil criar uma narrativa em torno do pessimismo porque as peças da história tendem a ser mais recentes, estando, portanto, mais frescas. Narrativas otimistas exigem olhar para um longo trecho de história e de desenvolvimentos dos quais as pessoas tendem a esquecer e que exigem maior esforço para serem costuradas. Os avanços da medicina, por exemplo, olhar para o ano passado não adianta muito. Uma década também não. Mas olhar para os últimos 50 anos nos mostrará algo extraordinário. Por exemplo, a taxa de mortalidade per capita, ajustada à idade por doenças cardíacas, diminuiu mais de 70% em 1965, de acordo com o National Institute of Health. Uma queda de 70% nas mortes por doenças cardíacas é suficiente para economizar cerca de meio milhão de vidas por nós só nos Estados Unidos. É o equivalente a poupar da morte a população de Atlanta ano após ano. No entanto, como esse progresso se dá muito lentamente, ele chama menos atenção do que pelas perdas rápidas e repentinas, a exemplo das provocadas pelo terrorismo, pelos acidentes de avião ou pelos desastres naturais. Poderíamos ter um furacão Katrina 5 vezes por semana, toda semana. Imagine quanta atenção isso receberia. Oh, yes.